galera, chegando com o Ultimados da Dupla nesta segunda-feira. Muito prazer para quem ainda não me conhece, eu sou a Esther Fishborn e de segunda a sexta eu chego aqui no canal do esporte com as principais notícias do dia na Dupla Grenal. Eu tive afastada um tempinho, o Ultimados da Dupla não foi ao ar, deu uma pausa aí. Tava afastada com Covid, mas estou de volta, chegando aqui com as principais notícias do dia na Dupla Grenal. Vamos embora então, vamos começar hoje falando do Grêmio, porque o Tricolor jogou ontem contra o Guarani de Bagé, o Guarani que ainda não pontuou nesse Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio foi lá, venceu por 2-0, o gol do Janderson, o primeiro gol do Janderson com a camisa do Grêmio, teve também um gol do Diego Souza, o Grêmio fez dever de casa e se consolida na liderança do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. O Grêmio agora tem alguns problemas para resolver, porque quem assistiu o jogo ontem eram os recados que chegavam aqui no nosso Bandzap, eram os recados que chegavam na nossa live, era também os comentários do César Cidade Dias, que era quem estava ontem nos comentários da partida, de que a performance do Grêmio não foi tão boa assim. O Grêmio venceu, mas não convenceu. Eu quero até que os nossos amigos gremistas deixem aqui nos comentários se gostaram da partida que o Grêmio fez ontem. Mas fato é que Wagner Mancini e Denis Abraão não gostaram da partida que o Tricolor fez ontem. O Wagner Mancini deu uma entrevista coletiva, uma entrevista bem lúcida, falando que assistiu o jogo, que notou muitos problemas, coisas que não vinham acontecendo nos treinamentos. A gente não pode confirmar nem desconfirmar isso, porque a gente não tem assistido aos treinamentos dos clubes, né? Os treinos são fechados para a imprensa, pelo motivo da pandemia, justamente, mas o Mancini disse que não é isso que tem acontecido nos treinos e que isso é um problema. Ele notou problemas na defesa, notou problemas na transição ofensiva e disse que vai conversar com os jogadores. O que a gente sentiu da coletiva, o que a gente ouviu da coletiva é de que ele disse que os jogadores vão tomar uma dura, porque não foi isso que eles treinaram. Mancini deu essa entrevista falando muito do jogo, falando muito do que pode acontecer, do que vai acontecer e de como vai ser o restante da temporada do Grêmio. Em seguida, o Denis Abraão também respondeu algumas perguntas da imprensa, dizendo: fiquei aliviado que o Mancini viu o mesmo jogo que eu, tenho certeza, confio no trabalho dele e agora ele vai conversar com os jogadores e a gente vai ver o que vai acontecer, porque Grêmio ainda tem problemas, muitos problemas, e que o Mancini precisa corrigir antes de abril, que é o início da Série B, é o início do ano, de fato, do Grêmio, porque o Grêmio, não importa o Campeonato Gaúcho, não importa a Copa do Brasil, o Grêmio precisa vencer na Série B. Isso é o discurso que a gente ouve de dentro da direção gremista. O Grêmio tem outro problema para resolver, que é a situação de Campaz. Ele que saiu machucado ainda no primeiro tempo, teve a entrada do Benítez, a estreia do Benítez, e aí eu quero que vocês deixem aqui também se vocês acharam que o Benítez fez uma boa estreia, mas o Benítez estreou e o Campaz saiu machucado, saiu com muitas dores, e ele vai ser reavaliado, vai ser avaliado na tarde desta segunda-feira, lá no CT Presidente Luiz Carvalho, para saber qual a real situação do jogador, se ele vai ficar algum tempo de fora, se ele não vai ficar algum tempo de fora, qual a gravidade da lesão. O Wagner Mancini falou que pareceu ser uma pancada, que pareceu não ser nada muito grave, mas o Grêmio vai avaliar hoje, ele vai passar por exames do departamento médico e aí a gente vai saber nas próximas horas qual é de fato a gravidade da lesão do Campaz. O Grêmio que joga contra o Aimoré no meio da semana e pelo que a gente tem do planejamento inicial do Grêmio é time reserva contra o Aimoré no meio da semana e time titular no final de semana contra o Juventude, mas tanto Mancini quanto Denis Abraão disseram que vai ter uma conversa nessa segunda-feira para ver se vai seguir mesmo esse planejamento. Grêmio que segue no Campeonato Gaúcho, está em primeiro lugar com 10 pontos e a gente aguarda para ver o restante da temporada. Trocamos de lado para falar do Internacional. O Colorado jogou no sábado, perdeu para o Ipiranga de Erechim por 3-1, o Ipiranga que vem fazendo um campeonato bem consistente. O Internacional perdeu no Beira-Rio, mas nada de terra arrasada. Início de temporada, o Cacique Medina está colocando o grupo aos poucos em ordem. E para essa ordem ser estabelecida, o Internacional tem 3 reforços chegando nessa semana. Fabrício Bustos, lateral do Independiente, ele deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias. O Emílio Papaleuzinho deu uma entrevista depois do jogo contra o Ipiranga e diz que é questão de resolver alguns trâmites, já que o jogador é estrangeiro e tem toda aquela burocracia que a gente sabe, né? Então ele deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias, deve assinar com o Colorado por 3
temporadas. Tem também o Gabriel do Corinthians, que vai chegar também no Internacional, confirmado pelo Emílio Papaléuzinho. Ele também deve assinar um contrato de 3 temporadas e ele chega nessa semana também para assinar com o Internacional. E tem também o Bruno Gomes, que vem numa negociação em que o Internacional vai mandar o Zé Gabriel para o Vasco. Eu ouvi muitas manifestações contentes de torcedores colorados de que o Zé Gabriel está indo. Vem o Bruno Gomes e ele vem para assinar um contrato de 4 temporadas com o Internacional. Esses 3 jogadores devem chegar ainda nessa semana e aí devem ser anunciados conforme eles vão chegando. O Inter agora foca seus esforços para trazer um centroavante, um atacante. O Inter quer um atacante. E tem alguns nomes nessa lista de prioridades. A gente falou do Brian Rodrigues há algumas semanas, o negócio com ele travou, não andou de jeito nenhum. Teve também na semana passada o do Castelhanos, mas ele tem um valor muito alto, também está travado. A ficha número 1 agora é o Marrone. Ele está no Midtjylland da Dinamarca. O Midtjylland tem a intenção de negociar ele, tem a intenção de vender ele. Entende que emprestando para um time onde ele pode ter uma vitrine maior, vai ajudar ele a ser vendido. O Internacional vai tentar um contrato de empréstimo com ele. A gente deve ter algumas novidades nas próximas horas, nos próximos dias, na verdade, sobre a questão de Marrone. A ficha número 2 é o Igor Jesus, ele que está nos Emirados Árabes, no Shabab Al Ahly, e o Internacional fez também uma consulta para ele, mas ele é mais como uma ficha número 2 para o Internacional. Ficha número 1 mesmo é o Marrone. O Inter vai tentar a contratação dele por empréstimo, vai tentar uma conversa com os dinamarqueses para a liberação do atleta e a gente deve ter uma novidade quanto ao ataque do Internacional nos próximos dias. O Inter que precisa de um centroavante, precisa de um atacante para compor elenco e vai atrás de algum nome, vai atrás do Marrone, que é o ficha número 1. Certo, o Inter voltou a treinar nessa segunda-feira, encara o Novo Hamburgo, quarta-feira, 9h30 da noite no estádio Beira-Rio, e a gente deve ter mais novidades do time de Cacique Medina para a temporada de 2022. Se preparem que a gente está pertinho agora do Grenal, no dia 26, um sábado, e a gente deve ter muita novidade até lá. Certo, galera? Essas as principais informações do dia na dupla Grenal. A gente segue acompanhando o mercado do Internacional. Vamos ficar de olho no que o Grêmio vai liberar sobre o Campas e a gente segue conversando aqui na Bandeirantes. Combinado? Vejo vocês amanhã. Até lá!